Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Boa tarde ou boa noite para quem estiver assistindo esse vídeo depois. Eu sou a psicóloga Daniela da Silva e hoje eu quero falar sobre um assunto que eu escuto os familiares falarem, algumas perguntas que eles me fazem sobre isso, que é: por que meu familiar não gosta de alguns parentes ou de algumas visitas? Então, em primeiro lugar, assim, quando eu falo daí de família, não gosto de alguém da família, eu quero dizer pai, mãe, irmãos, ali a família primária, vamos dizer. E quando eu falar em parentes, eu tô me referindo aos demais. Então, são às vezes tios, primos, essas coisas assim, um pouquinho mais distantes, certo? Então, gente, muitas pessoas que têm esquizofrenia não gostam de visitas ou até mesmo dos familiares e dos parentes. Por que será? Vocês já pararam para se perguntar, já pararam para pensar por que eles não gostam dessas pessoas? Ou o que essas pessoas têm que eles não gostam? Conversando com os familiares, né? Daí tu para pensar, o que geralmente acontece? Quando os parentes, ou até mesmo às vezes os familiares de dentro de casa, descobrem que o seu familiar tem esquizofrenia, eles dão no pé, não é? Eles, às vezes até pais, né? Até pais abandonam, até irmãos não querem saber, querem se manter afastados. Felizmente existem exceções, eu conheço pais que pegam junto ali, conheço famílias que os demais familiares, parentes não abandonaram, não excluíram, não se afastaram dessas pessoas, graças a Deus, mas infelizmente são poucos. A grande maioria aqui que a gente vê, sozinhos, a mãe, que geralmente são as principais cuidadoras, e o seu filho. Algum apoio de algum familiar, de algum amigo, de alguma associação, de alguma coisa que participam, mas em geral são sozinhas. E aí eu pergunto para vocês, essas pessoas que se afastaram, que excluem, que tu vê quando alguém não gosta de ti ou tá, sabe, não quer ficar perto, o que elas fazem? Elas demonstram, né, no rosto, elas ficam olhando meio atravessado, ficam meio desconfiado, uma cara de medo, uma cara de assustado, uma coisa assim, né? Então agora pensa, como que te coloca no lugar do teu familiar que tem esquizofrenia? Como que tu vai querer estar perto de uma pessoa assim? De uma pessoa que te olha, desconfiada, com medo, que senta, né, de ladinho, aquele sorrisinho amarelo, ou que fica falando, porque eles escutam, né, eles não tem problema de audição, escuta, fala, mas ele tá bem, não é perigoso, alguma coisa assim, ele ou ela. Então como é que tu vai querer ficar perto dessa pessoa? E é assim que o teu familiar que tem esquizofrenia se sente muitas vezes. Claro que não é em geral, né, gente? Existem alguns outros casos, alguns outros motivos, mas a maioria das vezes é esse o motivo. Então eles têm alguma coisa assim mais sensitiva, que eles percebem quando eles são bem queridos, quando a presença deles é bem-vinda em algum local e quando não é. Então, o que eu quero dizer? Às vezes eles não querem isso, não querem ficar em a casa de algum familiar ou vir receber eles quando vierem em casa, ficam assim desconfortáveis. Por quê? Por isso, porque às vezes eles percebem no olhar, na forma de ser tratados, que eles não estão sendo bem recebidos por aquela pessoa, por aquelas pessoas, entenderam? Então fica a dica que não obriga o teu familiar, às vezes quando ele não quer ir na casa de alguém, quando ele não quer receber alguém, porque ele pode estar sentindo dessa pessoa esse preconceito, essa coisa, assim como ao contrário, quando eles encontram alguém que tem aquela reciprocidade, quando recebe eles assim super de boa, quando não tem preconceito, não tem nada assim, e eles gostam de conversar com aquela pessoa, ficam perto, e aí o familiar diz, mas por que com a fulana ele ficou aí, com o fulano ele não fica?
Às vezes é por isso, porque ele sentiu naquele fulano ali um preconceito, ele sentiu alguma coisa diferente, não se sentiu bem à vontade com aquela pessoa. Então não obriga, se teu familiar não quer ir em algum lugar, não obriga ele aí, porque pode ter isso, e aí pode tentar conversar com ele, por que tu não quer? Ele pode te dizer e pode ser que ele não te diga, mas um dos motivos possivelmente seja esse preconceito que ele percebe, essa coisa de querer manter afastado, né? E junto assim o que eu digo que os familiares sentem, essa coisa assim dos parentes se afastarem, de não querer ficar perto. Como é difícil, né, gente? Imagina, daí tu vê as festas lá hoje em dia com as redes sociais, tu vê no Face, no Instagram lá, colocaram de festa e não convidaram tu e o teu filho, a tua filha, algo assim. É chato, né? É chato. Mas aí eu te pergunto, é melhor tu tá lá com eles e eles te enchendo, te falando coisas que não tem nada a ver, ou melhor tu tá em casa com teu familiar, com pessoas que te querem bem e que te apoiam? Então eu sei que é difícil, que dói, agora chega a época de Natal, essas comemorações, a gente quer estar perto de quem a gente ama, mas também se essas pessoas não souberam te entender, saber pelo que tu tá passando, entender teu familiar, será que elas merecem a presença de vocês? Será que elas merecem que vocês se importem com elas? Né? Então tentem aí ficar tranquilos, vocês estão fazendo o que vocês podem, fica com o teu familiar, aproveita com ele, aproveita às vezes com amigos que estão te recebendo bem, que não estão olhando torto pro teu familiar. Então curte com essas pessoas e infelizmente, né, o mundo ainda é assim, o preconceito ainda existe. Esperamos que cada vez mais ele diminua, e esse é um dos objetivos dessa página também, a gente diminuir o preconceito com as pessoas que têm esquizofrenia, principalmente com as famílias, apoiar. Tá bom, gente? Então esse é meu recadinho. Agora vocês sabem, vocês podem perceber, observem o teu familiar, quando chega alguém que ele se esconde, coisa assim, olha pra ver se ele não tava olhando de um jeito diferente, não tava assim, ou não tava falando alguma coisa. Esse pode ser um dos motivos, então, que o teu familiar não fica perto de algum parente ou de algum familiar, ou até mesmo amigos. Tá bom, gente? Agora que vocês já sabem, não pressionem também demais quando eles não quiserem, porque vocês sabem, vocês vivem na pele junto isso que eles estão passando. Tá certo? Queria pedir também para vocês deixarem aqui sugestões ou dúvidas que vocês tenham para que eu possa fazer novos vídeos, tá respondendo as dúvidas de vocês, tá bom? Obrigada, gente, ótima semana para todos, obrigada para quem estava assistindo ao vivo aqui. Tchau, até mais, beijos!